Muitíssimo boa noite a todos. É, que bom, né? Continua sendo uma enorme alegria poder reencontrá-los. Na verdade, agora já estou sentindo falta dessas segundas-feiras, então já está tomando uma outra dimensão que antes era só uma vontade, agora é uma vontade que faz bem para o meu coração. Então, vai tomando outras dimensões, né? Quando a Rose chega no final lá e comenta assim que vamos interromper aqui, porque senão vai atrapalhar o estudo do Márcio. Na verdade, não. Não atrapalhou em nada, não, viu, Rosa? Pode ficar tranquila. Porque ela chegou falando de desenvolvimento, que tudo tem seu tempo. Eu estou pegando no final, né, gente? Tudo tem seu tempo de desenvolvimento, é conquista, não sei o quê. Isso, para mim, é a nossa gênese. Né? É o processo sendo construído. Há tempo de semear, há tempo de plantar, há tempo de colher. Tudo tem seu tempo, mas tudo é construído, né? E com o auxílio, com a colaboração e, e com o tempo que é necessário. Os esforços são diferentes em cada momento. E aí você vai ter as suas conquistas. Quando vou até intrometer um pouco na fala inicial, no finalzinho que eu peguei aí, da Cris falando sobre uma pessoa ter algum conhecimento, se ela é mais evoluída, acho que até é importante a gente pensar sobre evolução, tentar compreender um pouco mais sobre isso, até dentro do nosso tema aqui também, né, da própria Gênese, porque evolução vai estar muito associado com o que você faz daquele conhecimento também, né? Porque eu tenho um conhecimento intelectual e com esse conhecimento intelectual eu faço uma bomba atômica. Isso não está me gabaritando a estar devido a esse conhecimento, eu não estou sendo, não estou ficando apto a estar em outros mundos onde o amor prevalece, embora eu tenha um grande conhecimento. Eu não sei do caso que ela falou, mas eu passei em 15 faculdades, fiz 50 cursos, mestrado, doutorado, e no final faço uma bomba atômica. Que bacana, Márcio, você aprendeu um tanto de coisa, você só esqueceu de aprender a utilizar isso da forma adequada. Então você precisa passar por outras situações para aprender a utilizar da forma adequada. E assim a gente vai caminhando, eu imagino que seja dessa forma, né, gente? Imagino que seja dessa forma, sabe, o Cris? Conhecimento junto com... São as duas asas, né? O intelectual vai puxar, sim, precisamos do intelectual, ele vai nos puxar, tá lá na lei de progresso, né? O intelectual vai fazer com que a gente conheça que existem dois caminhos. O intelectual vai falar assim, olha, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Olha o bem e o mal. O intelectual nos ajuda a ter a capacidade do livre-arbítrio, porque aí, a partir do momento que a gente conhece, a gente faz assim, agora eu posso fazer escolhas. Justamente, um bom uso independente. Aí eu consigo fazer escolhas. Agora, o que eu faço da minha escolha é meu desenvolvimento moral. Então, o intelectual puxa o desenvolvimento moral logo em seguida, né? Mas é uma escolha do indivíduo. É uma escolha do indivíduo. O intelectual também né? Você escolhe estudar, como a Rosa estava falando. Tem gente que quer ficar de passeio. Tem gente que quer ficar na média de 60%. Tem gente que quer ficar mais. Então, o intelectual também é uma escolha do indivíduo. E depois, tudo, na verdade, tudo é nossa escolha, né? Interessante. Que coisa boa, que libertador isso, né? Mas, muito bem. Então, a gente vai vendo que esse processo todo, assim como nesse estudo que vocês estavam falando, nesses exemplos que vocês estavam comentando, a gente vai mostrando, a gente vai vendo como é construído do seu tempo as situações. E nesse construído, novamente aqui a gente está juntos nessa segunda e por favor, podem ficar à vontade para fazer as interações do jeito que achar mais interessante. Volto a dizer que nem sempre, muitas das vezes, na verdade, quase sempre, eu não vou conseguir ler aqui, aí você chama, não sei, faz algum sinal, grita, não sei, sabe? Faz alguma coisa para a gente tentar entender o que vocês estão querendo dizer, mas a gente vai juntos aí vamos juntos nessa proposta de crescermos, de compreendermos melhor o aspecto científico, de compreendermos melhor
o aspecto filosófico, de nos tornarmos seres melhores, né? Isso juntos, com certeza, com a colaboração de todos nós aqui. Com certeza, todos nós cheios de dificuldades, cheios de alegrias, cheios de tristeza, cheios de um tanto de coisa, né? Cheio de um tanto de coisa. Que a gente consiga, então, transformar esse momento num momento de frutos, pegar isso tudo que a gente está cheio e elaborar para virar uma seiva interessante e ela ser utilizada algum dia de alguma forma. Vamos colocar aqui a continuação da nossa apresentação e a gente vai conversando, então. Vamos lá, por favor, apareça. Isto. Vai aparecer aqui agora para nós. E aí a gente iniciamos. Na verdade, continuamos, né? Porque iniciar a gente já iniciou com as nossas conversas aqui na realidade. O nosso quarto encontro, desse processo de construção nossa aí. E lembrando, então, ainda achei prudente, eu acredito que até no próximo encontro, se bobear, a gente já não vai conseguir colocar isso mais, porque já vai estar enchendo muito mais, mas lembrando desse nosso encontro aqui, que a gente falou de um momento de semeadura, um momento de dar frutos, e agora a gente vai lembrar de algumas situações. Semana passada a gente lembrou, e no final do encontro, semana passada, a gente falou mais um tanto de coisa. Então vamos tentar só contextualizar o tanto que a gente anda conversando nesses 3 encontros que se passaram. E aí a gente, nessa conversa, sempre com muita alegria, volto a dizer, né? Com muita esperança, somos filhos de Deus, filhos do amor, né? Então a gente vai na nossa caminhada conscientes, tentando descobrir nossas feridas, curar nossas feridas, tentando fazer cada dia um passo melhor. Então é com alegria, com tranquilidade, com perseverança e boa vontade, né? Então a gente precisa ter esse movimento também. Então a gente chegou, já comentou na semana passada, que falamos sobre o capítulo 1, falamos sobre o capítulo 2, Deus da Gênese. No outro encontro a gente falou sobre as muitas moradas na casa do Pai do Evangelho. Hoje eu estou falando rápido porque eu estou repetindo a parte que a gente já conversou semana passada, tá? Não ponhais a candeia debaixo do alqueire do Evangelho, já falamos um pouquinho sobre isso também. Ao tanto de coisas que a gente conversou no primeiro encontro, né? No segundo encontro, na verdade, o capítulo 8, bem-aventurados os pobres de espírito, que verão, os puros de coração, né? Que verão a Deus, o Evangelho segundo o Espiritismo também. Falamos sobre o capítulo 1, capítulo 2, quando a gente fala sobre o objetivo da encarnação e tal, por exemplo. E aí, na semana passada, já entramos com mais informações aqui para o nosso terreno. O nosso terreno aí, ó. Né? Essa proposta de produzir o trigo, então. Já conversamos rapidamente, lembrando, então, não somos especialistas em nada disso do que a gente conversou. Porque, de repente, alguém está escutando agora pela primeira vez, fala assim, nossa, eu estou totalmente perdido, porque eu não lembro, não sei dessas coisas todas que a gente falou. A gente só comentou rapidinho. Todos nós. E, inclusive, Márcio, você podia me falar, por favor, em qual capítulo que você está aí na Gênesis, para me situar, porque hoje que eu estou entrando pela primeira vez. Ah, que alegria, viu? Então, você tem muita coisa para colaborar com a gente, tá? Na verdade, eu estou só falando uma introdução, só apresentando do que se trata a Gênese. Dependendo, tá? A gente está só falando de cada capítulo, do que é abordado, e dependendo do que aconteceu hoje, a gente já consegue entrar na introdução, tá bom? A gente só está contextualizando primeiro do que se trata a Gênese, tá bom? Ah, tá. Entendi. Mas pode ficar à vontade para interromper quando quiser. Viu? Tá bom. E colaborar. Capítulo 3, a gente conversou sobre o bem e o mal, rapidamente. Somos especialistas sobre o bem e o mal? Com certeza não. A gente só conversou do que se trata, mais ou menos, em função da nossa vivência, em função das nossas conversas, a ideia do que a gente tem. Então, é uma etapa inicial para a gente começar a compreender a ideia que a gente tem, que ela pode ser melhorada. Olha, peraí, eu preciso melhorar essa ideia, porque se eu não melhorar essa ideia, eu continuo
no planeta da mesma forma, eu continuo no mundo da mesma forma, eu continuo no meu mundo da mesma forma. E a proposta não é essa. A proposta do planeta é estar sempre evoluindo, progredindo, o mundo progredindo, o Márcio progredindo. A proposta é essa, tá? E progredir é sempre sair de um nível para ir para outro melhor. Então a gente precisa entender o que a gente. Algo que a gente enxerga e falar assim: olha, eu preciso ressignificar isso, eu preciso reconstruir. Conversamos sobre isso, bem ou mal, tendo uma ideia rápida. Conversamos rapidamente sobre o papel da ciência, mostrando, né, que as visões vão ser de acordo com a evolução do ser naquele instante. Então, a visão que a gente tem do mundo hoje é uma visão e interpretação do mundo totalmente diferente, totalmente não, mas em grande parte diferente das pessoas que conheciam o mundo há 500 anos atrás. A interpretação que a gente tem da realidade, ela é diferente de quem enxergava 1000 anos atrás. Né? Então, são outras percepções, inclusive a compreensão do próprio mundo. A própria dimensão geográfica do mundo. Então, isso você vai fazendo outro tipo de intervenção. Vimos também um outro tópico, que foi o quê? O capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo, que está associado com esse. Rapidamente falamos também sobre isso. Sobre os pensadores, os gênios que vêm com as suas competências para estar falando um tanto de coisa e tal, né? Aqui, lembrei do Marco Túlio, se não me engano, falando a questão 600, acho que talvez 605, em função de uma dúvida que acho que foi, eu não lembro se é Romildo que teve, e ele chegou e falou sobre uma questão, e aí aí na hora que ele falou sobre essa questão, foi, olha, estamos abordando agora o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11 dos 3 reinos, e aí a gente já colocou isso aqui também. Então isso tudo é coisa que está acontecendo na nossa conversa. Na nossa conversa, o nosso terreno aqui embaixo, ó, o nosso terreno aqui embaixo está ficando cheio disso. Esses emojizinhos pensando é para a gente começar a ficar pensando num tanto de coisa mesmo. É para a gente ficar incomodado, é para a gente sair do lugar e falar assim, eu devo pensar diferente, não devo pensar diferente, estou equivocado, não estou equivocado, como é que é? Preciso buscar mais respostas. Tomara para os curiosos, né? Os que querem sair da nota dos 60%, pegando a fala da Rose, eles chegaram, então, por exemplo, assim, olha, vou pegar esse exemplo do Marco Túlio aqui, ele falou sobre essa questão 605, se não me engano. Vou ler essa questão. Ela não está na Gênesis, não, ele falou lá do Livro dos Espíritos, vou ler sobre ela. Esses são aqueles que querem sair dos 60%. Querem mais, querem mais. O terreno nosso vai ficar preparado de acordo com o que a gente resolveu oferecer para esse terreno. São os processos de intemperismo que ocorrem dentro, a pedogênese ocorrendo no nosso solo. Sabe? É a nossa pedogênese ocorrendo aqui, o processo de formação do solo de cada um, para que a gente possa brotar. Então, o que a gente conversar aqui são insumos para a gente se modificar. E aí, passamos então, e por favor, fiquem à vontade. O próximo capítulo, lembrando, só tendo uma ideia rápida sobre ele, capítulo 6 aqui fala da uranografia geral. O que é isso? Um mapa, vamos ver como é que é esse mapa do céu aí. A Gênesis vai estar falando sobre isso. A obra Gênesis, nesse capítulo 6, vai estar falando. Só para a gente ter uma ideia aqui, separei como das outras vezes, um dos itens, separei o item 10 e fala aqui, só para despertar nossa curiosidade inicial, tá, gente? Nós vamos aprofundar, de acordo com o nosso caminhar. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva. Olha que interessante. Não existe isso tudo no espaço, né? Geradora dos mundos e dos seres. Aí lembrei que lá no capítulo, no Livro dos Espíritos, no comecinho dele, fala sobre isso, sobre matéria, espírito. Então a gente vai ter que caminhar. Vamos transitar compreendendo. Fala sobre fluido vital depois. Vai falando sobre um tanto de aspectos que vai estar relacionado com essa página que a gente vai estudando sobre isso aqui. Ao éter são inerentes as forças que presidem as metamorfoses da matéria. Ou seja, esse éter, as características das mudanças da matéria, disso aqui, do meu corpo, dessa madeira aqui atrás, do ar que a gente está respirando. Isso tudo está de acordo com essas metamorfoses desse éter. E deixa claro aqui, ó, então, por exemplo, olha só, na Terra tem o nome de gravidade,
essas alterações, essas capacidades, esses potenciais, essas modificações dessa matéria. Vai ter características como gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade, esses movimentos vibratórios, que aí a ciência desenvolve, conhece isso, esses movimentos vibratórios vão ser o som, calor, luz. São conhecimentos de física. Olha o desenvolvimento que a gente estava falando no início. Compreende-se a física, olha a importância. Compreende-se a física avança e permite a doutrina abordar isso. Olha que sensacional. Servindo como um arcabouço para que esse arcabouço, servindo como um solo para que a doutrina possa brotar, porque ela vai ter as condições de brotar. Vai estar falando isso lá no capítulo 1, na parte da revelação lá, né? Em outros mundos, olha que curioso, só estamos no item 10 aqui, só para a gente ver como é que esse capítulo é riquíssimo, e que a gente vai ficar um tempo nele. Que tempo? Não sei, né? Em outros mundos, as formas se apresentam sob outros aspectos, revelam outros caracteres desconhecidos na Terra. Ah, então existem coisas que são desconhecidas na Terra? Não tenhamos dúvida. Não tenhamos dúvida. Existem. A minha visão é tão limitada que eu enxergo daqui, e mesmo assim eu preciso do óculos. Só da gente pensar de olho mesmo, não sei se não vou chamar de órgão, né? Mas essa característica biológica do ser, um olho de uma águia tem uma outra característica, olha que interessante. O macho daqui, para enxergar a tela do computador, precisa do óculos. Uma águia, a não sei quantos metros de altura, enxerga um rato. Olha que interessante. Um determinado peixe, a não sei quantos metros de profundidade, ele consegue captar de outra forma a presença. Então, só no nosso próprio planeta a gente consegue perceber como que existem aspectos que são diferentes em função de determinados posicionamentos mesmo. Só da altura já modifica os seres. O cachorro conseguir escutar um barulho que a gente não consegue escutar, né? O boi enxerga de uma forma que a gente não enxerga, e assim vai. Aqui no planeta Terra já tem essas diferenças. Por que não nesse universo desse tamanho? Quem disse que lá no outro planeta XYZ, sei lá das quantas, tem que ser um corpo desse jeito, com um olho desse jeito? Quem disse que tem que ser? As metamorfoses que ocorrem lá, elas vão ser da mesma forma que ocorrem aqui da matéria, desse éter. O éter vai trabalhar de outras formas, de acordo com as necessidades. As evoluções são diferentes. As necessidades são diferentes. E assim vai se caminhando. Então aqui vai estar falando muito sobre isso, tá? E aí aborda, por exemplo, aí eu separei os tópicos do próprio índice, tá? O espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primária, a criação universal, os sóis, planetas, satélite, cometa, Via Láctea, e vão pensar. Isso tudo sendo falado em 1860 alguma coisa. Acho que 61, se não me engano, não tenho certeza. Sendo falado nessa época. Um outro conhecimento. Existem coisas abordadas aqui que a ciência foi comprovar depois. Tá? E aqui já estava sendo abordado. A Via Láctea, as estrelas, o deserto no espaço, eterna sucessão dos mundos, a vida universal, diversidade dos mundos. Aqui, só isso aqui, olha o tanto de coisa que é abordado, né, nesse capítulo 6. Conversar sobre isso tudo. Sobre esse universo que a gente olha para o céu e enxerga um tanto de coisa. Detalhe importante para a gente pensar se a gente anda olhando para o céu, né? Muitas das vezes a gente vai numa correria e esquece de olhar para o céu e perde algumas oportunidades bacanas. Porque não é porque a gente não olha para o céu que as coisas não existam, né? Então, que a gente comece a ficar atento, a olhar para o céu, admirar algumas coisas.
faz diferença para a nossa existência. Continuando, colegas. O capítulo 7 já fala do esboço geológico da Terra. Aí agora já sai do espaço dessa estrutura macro e vem para a Terra. E aí vamos estudar, então, a Terra. Aí já toma uma dimensão da ciência da geologia. Lembrando que a geologia se desenvolveu muito já há mais tempo, evidentemente, mas algumas descobertas que fizeram muito sentido para a geologia a partir de meados do século passado. Quando se comprova, por exemplo, sobre placas tectônicas, que a gente já teve a oportunidade de conversar num dos últimos encontros aqui, no último, no penúltimo, não lembro, e falamos rapidamente aqui, depois a gente vai aprofundar mais, evidentemente, aí você faz outras descobertas. E ela foi comprovada em meados do século passado. Tá? Mas então aqui fala-se, por exemplo, então, estudo da Terra. Então você vê a Gênese, e a gente pensa na Gênese muito para compreender a Terra, lá no capítulo 7, olha o recurso didático, a estrutura que foi sendo desenvolvida para que a gente tivesse um tanto de conhecimentos para chegar na Terra. A Terra não é um passe de mágica, não é uma brincadeira do Criador. Assim como, estava pegando o exemplo da Rose mesmo, que ela falou do Marco Túlio e do Márcio, né? Ela até deu esse exemplo. Um vai ser mais inteligente que o outro. Deus vai fazer essa... Não, Deus não vai fazer essa brincadeira. Não. A Terra vai ser assim, bonitinha, esse outro planeta aqui vai ser feinho, vamos brincar dessa forma, que agora a gente faz isso. Não é assim que funciona. Isso é desconsiderar a beleza do Pai, né? O nosso segundo capítulo. Você vê como é que é importante se a gente conhecer lá, ter a certeza de Deus, estudar sobre Deus, ver a lógica da existência desse Criador, para a gente não chegar aqui na Terra e falar assim, gente, espera aí, não é brincadeira, não. Vamos fazer um terremotinho aqui, vamos fazer um vulcão aqui, vamos fazer uma convulsão aqui, deixar isso aqui acontecer. Não. Aí você vê que lá no capítulo 2, a gente vai estar fortalecendo essa ideia do Deus, aquele que Jesus falou, Pai amoroso, aquele que permite que o filho pródigo volte, que faz a festa para esse filho, esse amor puro. Então a gente lembra dele, vai ter que lembrar dele aqui no que a gente vai ver na Terra. E aí pega o conhecimento científico, a ciência aqui, e sempre tendo-se como talvez um suporte para esse conhecimento, não sei se o termo certo vai ser esse, um suporte ou tangenciano, não sei, essa ideia de Deus. Eu preciso ter essa ideia. Porque se a gente, essa compreensão, inclusive quando a gente começa, a gente vai ver o planeta Terra de uma forma mais bonita ainda. A gente vai se apaixonar mais ainda pelo planeta. A gente vai querer cuidar quando a gente olha dessa forma. Não é um processo materialista em que está para nos servir. Não. É uma oportunidade de um local espetacular, um jardim maravilhoso em que nós podemos contribuir com ele. É diferente esse planeta Terra. Quando a gente vem com essas compreensões, buscando o apoio naquele capítulo 2, no segundo capítulo lá falando de Deus. Aqui separei alguns trechos. Então, por exemplo, o 12º desse capítulo fala assim, interrogando-se a natureza das camadas geológicas, lembrando, 1860, né? A região onde ela se apresenta era ocupada pelo mar, pelos lagos ou pela floresta. Conseguinte, fósseis, e aqui fala de fósseis marinhos, por exemplo. E a gente vai conversar sobre isso de forma mais detalhada. Mas só para despertar uma curiosidade, para quem nunca estudou sobre isso, ou nunca refletiu sobre isso, e é natural, porque quando a gente não tem determinados estímulos, a gente não tem por que ter algumas reflexões. Né? A gente precisa estar sendo estimulado. E aí, como ter, por exemplo,
se eu encontro daqui a... Eu não, né? Porque eu não vou estar aqui mais. Mas um determinado ser, daqui a 400 anos, ele encontra uma caneta aqui, onde eu moro. Está em ruínas, ele encontra uma caneta. Daqui a 400 anos. Ele fala, olha, é uma hipótese. Olha, aquele ser que morava naquele lugar ali, ele gostava de caneta. Ah, para quê? Ah, pode ser para escrever. Ah, ele gostava de caneta para coçar a cabeça, ele gostava de caneta, sei lá, para rabiscar a mão, não sei. Mas ele começa a criar hipóteses. Ele encontra várias canetas. Vou pegar aqui mais canetas. Encontra 3. Opa! Esse ser, ou esses seres que moravam naquele ambiente, ou eles faziam coleção de canetas, ou eles escreviam muito. São hipóteses. Assim é a compreensão, né? Aí você começa, então o ser escreve. Porque se ele tem caneta, ele escreve, por exemplo. Então você começa a associar algumas coisas. Se eu encontro, em vez de uma caneta, eu encontro um fóssil de um peixe de água doce, um lambari. Acho que lambari vive em rio, né? Eu encontro um fóssil de um lambari aqui. Esse ser, daqui a 400 anos, não vou colocar um fóssil, não, vou colocar vários, tá, gente? Vários fósseis de lambari. Esse ser, daqui a 400 anos, fala assim, gente, ali naquele lugar tinha rio. Ah, não, mas você está no meio de Belo Horizonte. Não tem rio, não. No alto de uma parte mais alta de Belo Horizonte. Não. Para ter esse tanto de fóssil de lambari, tem que ter. Ou o lambari andava, ou tinha rio. Tem que ser desse jeito. Então, o estudo dos fósseis, aqui, eles vão permitir uma série de descobertas. Uma série de descobertas. Que onde hoje é deserto, tinha mar, por exemplo. E aí, como que vai ser essa... Aí a gente consegue mudar, então, um tanto de análises do planeta. E vamos já caminhando para essa gênese, para essa formação desse planeta. Ora, se nesse lugar que hoje tem fósseis de lambari, e hoje em dia não tem mais rio ali, há algum tempo atrás, e aí você tem os mecanismos para descobrir essa idade desse fóssil, carbono, alguma 14, não sei, você descobre então que, ora, ali tinha rio. Se ali tinha rio, ali era uma outra estrutura. E você começa então a redesenhar o planeta. E você vai vendo o planeta de outra forma. E agora você vai fazendo novas descobertas. Então aqui vai falar sobre isso, tá? Nós vamos conversar, eu só estou falando muito rápido para a gente ter uma ideia do que se trata isso aqui. O estudo das camadas geológicas atesta as formações sucessivas que mudaram, justamente o que a gente acabou de falar, que mudaram o aspecto do globo. Então, esses estudos aqui, que são de quê? Períodos geológicos, estudo primitivo do globo, primário, período primário de transição, secundário, terciário, o período diluviano que está chamando aqui, o pós-diluviano, e aí vai falando desses períodos na estrutura da Gênese. Inclusive falando do dilúvio, né? A gente fala, nossa, Arca de Noé, será? Talvez teve um período com isso. Talvez teve um período com esse dilúvio. E qual que é a compreensão que eu vou ter desse dilúvio? Pensando há milhares de anos atrás, a minha compreensão é outra. Eu não sabia de placa tectônica, eu não sabia de um tanto de coisa, né? Então, a gente precisa se posicionar para interpretar o momento histórico de acordo com o pensamento que era possível para aquele momento. E aí você vai ver esses aspectos do globo, essas características dele, e vai apresentando aqui para a gente, tá? Vamos ver aqui um outro trecho que eu separei. Aqui, por exemplo, a gente falou do dilúvio. Este foi, lá no 46, ó. Este foi, pois, o verdadeiro dilúvio universal. Dividem-se as opiniões relativamente às causas que devem produzir. E aí vai falando. Deslocamento das águas pode ter ocasionado o levantamento de certas partes da crosta. E aí vai. E a gente aqui vai conseguir trabalhar isso. Trabalhar não, né? A gente vai conseguir conversar e ver na lógica. Só para a gente ter uma ideia,
hoje em dia, e eu acho que o nosso bom senso consegue demonstrar isso, vamos imaginar, então, o ciclo da água. O ciclo da água, mesmo quem nunca estudou, consegue ter uma ideia de que a água evapora, ela condensa lá na nuvem, precipita, que é a chuva, e desce, uma parte escoa, outra parte infiltra, e evapora de novo, e fica nesse ciclo, esse chama-se ciclo da água. Esse ciclo da água, então a quantidade de água que tem no planeta é a mesma, porque ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, fica desse jeito, circulando, circulando. Mas estamos passando por um período de seca. Se a quantidade de água do planeta é a mesma, se está tendo seca em algum lugar, em algum outro lugar está tendo mais água. Está tendo enchentes. Porque a quantidade de. O balanço hídrico geral do planeta vai dar. Ele vai fechar. Essa equação vai fechar. Se aqui está com mais, essa balança, aqui está com mais, aqui vai estar com menos. Ou o contrário. Se aqui está tendo mais água, em algum lugar vai estar faltando. Olha, é só compreensão. Compreensão de física, de ciência. É só essa compreensão. Movida por outros mecanismos. Movida por vários mecanismos. Porque o planeta também progride, assim como a Cris estava conversando no início, falando sobre o ser evoluindo. Esse espírito vai progredindo, ele vai tendo compreensões, ele carrega suas vivências. Sim, né? Ele vai carregar suas vivências e elas vão ser utilizadas da forma que for melhor para ele. Então, de repente, lembrar de algumas coisas não vale a pena. Então, é melhor você vir com o esquecimento daquilo. Mas as suas vivências, suas conquistas, como a Rose mesmo falou, é conquista do ser, não é Deus brincando de, olha, você vai brilhar mais, você vai brilhar menos, você vai ser especial, você não vai ser. Nem isso. É com todos nós nascemos simples e ignorantes. Uma das questões do Livro dos Espíritos, né? Aí, de novo, voltando nele, né? O homem conhecer o bem e o mal, uma coisa nesse sentido, pessoal, todo mundo nasce simples e ignorante, todos os espíritos nascem simples e ignorantes, vão passando pelas suas missões, seus aprendizados em busca da verdade, para chegar próximo à perfeição. Algo nesse sentido lá. Uma das questões sempre alguma coisa, se não me engano. E aí, o planeta também. Mas o planeta vai mudar? Claro que vai mudar. Claro que vai mudar. Não, mas no planeta não muda. Tanto é que, vamos pensar que Homens da Caverna, o planeta era outro tipo de planeta. Quando a gente pensa em Homem da Caverna, vamos só imaginar, eu não tenho certeza absoluta, mas só vamos imaginar o planeta quando a gente vê filmes. E aí, pelo menos aqui, para recurso didático, vai fazer muito sentido. Eu não sei se a veracidade disso, mas como recurso didático vai fazer muito sentido. É um planeta onde você tem vulcões, tempestades diferentes, são outras coisas, que aquele ser mais bruto, a própria pele dele mais bruta, precisava para suportar aqueles desafios daquele momento. O ser foi modificando, né? As nossas características físicas foram modificando, as características do planeta vão sendo modificadas também. De novo, a gente até associa com o que a gente estava falando anteriormente aqui, sobre as metamorfoses desse éter. Porque aí a gente vai chegar num grau de evolução em que as nossas características físicas são diferentes e o éter, construtor do planeta onde estivermos vivendo, também vai estar com outras metamorfoses, oferecendo outras coisas. Compreensões diferentes, percepções diferentes, e assim vai. Mas a gente vai vendo, então, nesse capítulo aqui, falando sobre o quê? Planeta. Que planeta? Terra. Que Terra? Formada há 4,5 bilhões de anos atrás. Passando pelas suas etapas, que a gente vai conversar daqui a pouco sobre elas. E aí aparece o homem, que a gente está falando aqui. Esse homem, então, ele foi evoluindo. Então, a última etapa aqui, ó, nascimento do homem. Sim, aí aparece, olha que bacana que a Gênesis coloca. Apareceu, então, um homem, o último ser da criação. A inteligência desse ser correria dali em diante para o progresso geral, progredindo ele próprio. Olha que bacana. Surge esse último ser
para a gente aqui, né, nesse momento. Olha que bacana. Surge esse último ser, cuja inteligência sendo desenvolvida, ela vai concorrer para o progresso geral. Espetacular, espetacular. O nosso desenvolvimento intelectual é para... E até a própria Rose deu o exemplo mais cedo também sobre a questão da vacina. Olha que interessante, né? O desenvolvimento geral. A inteligência sendo utilizada para a vacina. Que isso, que espetacular. Espetacular. O desenvolvimento da inteligência permitindo que a gente se encontre virtualmente nas segundas-feiras. Olha que espetacular. Espetacular. A grande maioria, acredito, de nós, antes desse período da pandemia, e com imenso respeito pelas dores e dificuldades que muitas pessoas passaram, a grande maioria de nós não conhecia sobre esses processos de conexão virtual. Coisa de 3 anos para cá, 3, 4 anos para cá, permitindo esses encontros, essa troca. Olha o desenvolvimento da inteligência, permitindo que se utilize a segunda-feira à noite para a busca da melhoria de um grupo de seres. Isso é maravilhoso. Imagino que, pegando fala do Evangelho, imagino que o céu está em festa. Porque esse grupo de pecadores arrependidos estão tentando se melhorar. Essas ovelhas perdidas, eu não sei da história de nenhum de vocês aqui, e nem tenho que saber, né? Essas ovelhas perdidas resolveram buscar algo melhor. Algo melhor para quê? Para contribuir com o progresso geral. Contribuir com o progresso geral. O céu está em festa, não tenhamos dúvida, não tenhamos dúvida. E aí, teoria sobre a formação da Terra, que a gente falou de 4,5 bilhões, aí esse capítulo aqui eu até juntei 3 capítulos só para a gente ter uma ideia geral, porque senão a gente ia aprofundar muito, ficar muito agarrado em cada um, tá? Aí fala das teorias de acordo com cada momento histórico, evidentemente, né? Teoria da projeção, a teoria sobre a formação da Terra. Aí vai falar sobre cada um, e o nosso aspecto aqui vai ser demonstrar o que a ciência mostra associando com a Gênese, né? Revoluções do globo, revolução geral parcial, idade das montanhas, dilúvio, revolução periódica, cataclisma futuro, aumento e diminuição do volume da Terra, gênese orgânica, ou seja, a formação da vida, e aí vai estar falando sobre isso, geração espontânea, vai falando sobre escala dos seres orgânicos, o homem corpóreo, vai mostrando isso tudo pra gente. Que a maior parte não, mas muitos de nós já estudamos de alguma forma em ciências, em biologia, já ouvimos falar em novela, em filme, não sei. De qualquer forma, a gente vai conversar aqui e vai ver que a gente não desconhece tudo. A gente não desconhece. A gente vai ver que a gente, talvez, na hora que a ideia vai ser essa, não desse formato aqui, tá? Não nesse formato aqui, porque eu só resolvi juntar para a gente exemplificar. Mas na hora que a gente colocar numa linha do tempo, a gente vai começar a ver, e a ideia vai ser tentar construir uma linha do tempo sobre isso, a gente vai ver que faz sentido, que a gente aqui não pensava a respeito. Por exemplo, então, um dado, Terra formada há 4,5 bilhões de anos. Ah, sério? É isso. Os outros dados aqui, eu fui pegando de uma fonte apenas, então não consigo ter certeza absoluta, tá? Mas para a nossa conversa de hoje, eles, pelo menos como recurso didático, tentando estabelecer conexões, eles vão fazer sentido. Então, se de repente a data estiver errada, a gente pode, de favor, desconsiderar quem tiver algum conhecimento maior sobre isso, mas é só para a gente saber, a gente tentar brincar mesmo. Porque lembrando aqueles emojis felizes, para a gente estar feliz, tentando buscar essas compreensões. Ora, Terra formada há 4,5 bilhões de anos. Bilhões. A gente tem que levar isso em consideração, tá? Não é semana passada, ano passado, não. Não é quando eu nasci, não. É 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos. Sem oxigênio, sem nada. De repente surge, de repente não.
nesses processos, também não é de repente, porque não é passe de mágica, não é Deus apontando o dedo e falando assim, agora eu vou fazer isso, porque isso é brincadeira. Não é dessa forma. E aí acontece de ter, em função de uma série de fenômenos, o oxigênio. Quando tem oxigênio, no caso dessa fonte que eu pesquisei, há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, o que permitiu? Permitiu o desenvolvimento de quê? De fotossíntese, por exemplo. Com oxigênio, a gente consegue ter fotossíntese. Com fotossíntese, a gente consegue ter plantas. Olha só que interessante. Olha como é que modifica as coisas. E as plantas conseguem se desenvolver. Quando que foi planta terrestre? 420 milhões de anos atrás. Só continuar o raciocínio aqui, tá, Carlos? Já passa a palavra. 420 milhões de anos atrás. Olha, com a fotossíntese, CO2, você tem também oxigênio, CO2, você tem efeito estufa. Olha, efeito estufa, dióxido de carbono, temperatura, consegue ter controle sobre a temperatura. Nós vamos estar conversando isso com mais detalhes, tá, gente? Pode ficar tranquilo, só estou jogando as informações aqui para nos estimular de fato, tá? Esse oxigênio permite, depois de alguns anos, alguns milhares de anos, milhões de anos, na verdade, permite o quê? O3 juntar e virar camada de ozônio. Olha, com a camada de ozônio, agora os raios solares chegam na superfície da Terra e já não agridem, já não matam, porque tem a camada de ozônio, permite a vida na superfície. Permitindo a vida na superfície, você tem lá antes só vida no mar. Então era peixe, o anfíbio, mais ou menos assim, o anfíbio começa a achar interessante, igual um sapo, né? Ele acha interessante sair da água, e aí isso desperta e vai modificando, só a título de recurso didático que eu estou falando, tá, gente? Permite o quê? O desenvolvimento do ovo, há cerca de 320 milhões de anos atrás. O ovo, o quê? Do réptil. Representa a conquista da Terra. Porque agora o ser não precisa viver mais na água, ele pode viver na terra. Olha o tanto de coisa que foi acontecendo para que esse ser conseguisse viver na terra. E você vai tendo depois carvão mineral, petróleo, 190 milhões de anos atrás, mamíferos, 250 milhões de anos atrás, dinossauros, 180 milhões. Só estou brincando aqui também, jogando um tanto de coisa, tá? Flores, 130 milhões de anos. Ora, gente, se o beija-flor gosta de flor, se a abelha gosta de flor, então aqui deve ter alguma relação desses seres desenvolvendo, porque aqui começou a ter flores. Antes não tinha, era um outro tipo de mecanismo. Himalaia, a montanha que a gente ouve falar aí, talvez alguém que já foi, ela é recente. É recente. Quando? 65 milhões de anos atrás. Um homem, nós, figurinhas especiais, que foi falado ali, o último ser da criação, aquele ser que surgiu para colaborar 2 milhões de anos atrás. E assim vai, tá? Então nós vamos tentar fazer isso aqui numa linha do tempo, de uma forma mais tranquila, sem essa correria toda que eu falei aqui. Acho que foi Carlos que levantou a mão, não foi? Foi sim, Márcio. Ô, Carlos, pode ficar à vontade. Desculpa a demora aí, tá? É só colocar um adendo, não, tá tranquilo. Só colocar um adendo, né? Assim, se a gente for reparar, são processos que não são rápidos, né? Como você falou, não é uma coisa de anos, são bilhões, milhões, bilhões de anos. Você vê da criação até a fotossíntese, você tem a diferença de 1 bilhão de anos. E da fotossíntese para as plantas, você tem 3,80 milhões, 3 bilhões e 80 milhões de anos. Então, assim, você vai olhando, são coisas, são números absurdos, né? E, assim, o homem hoje, ele destrói, no caso, faz aquela extração desordenada, achando que com pouco tempo estará tudo novamente, né? E não olha o quanto de tempo leva para poder ser gerado um mineral desse. O petróleo mesmo, acha que vai ser gerado novamente. Olha a quantidade de anos para poder ser gerado um petróleo. Então é complicado. Carvão mineral, que eles extraem demais, principalmente nos Estados Unidos, né, que é a fonte deles. Eles usam mais o carvão mineral do que o petróleo. Carlos, justamente você vê, essa compreensão
faz com que a gente admire mais, respeite mais essa nossa casa. A gente percebe a dimensão que foi essa construção, que maravilha, né? Hoje, se não for possível hoje, amanhã, na hora que a gente acordar, a gente pode abrir a janela e olhar e falar assim, nossa, que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Que bênção que é isso. Que espetáculo que é isso. E aí a gente percebe, nesse processo de formação aqui, nessa demora toda para se formar, para se permitir que tenha fotossíntese, para se permitir que tenha planta, para se permitir que surja um homem, que o homem se desenvolva, a gente vê que demora um tanto de coisa, e na nossa imaturidade, a gente acha que a gente vai virar santo no final desse encontro de hoje. E não vamos. De novo, o que a Rose tinha falado no começo. Para quem quer ficar mais de 60% na média. É no esforço mesmo, é na busca. É no desejo de voar. É no desejo nosso de voar. Para a gente conseguir fazer uma coisa diferente. Pode falar. É aquela questão, né? Assim, valorizar o ar que a gente respira, as pequenas coisas da vida, a gente passar a valorizar mais. Eu acho que a felicidade está aí, a gente passar a valorizar mais as pequenas coisas da vida e também a valorizar as pequenas evoluções que a gente tem, porque é um processo que não é rápido, é um processo demorado. E quanto mais a gente evolui, a gente tem que dar graças e pedir a Deus mais de sabedoria e discernimento, não se cansar de pedir isso, porque quanto mais a gente pedir, mais Ele vai nos dar, porque o que Ele quer é que a gente evolua, mas assim, é um processo que é de cada um tem o seu feeling de desenvolvimento e não é igual o tempo de cada um, e a gente Sim. tem que valorizar isso, cada pedacinho, cada gestozinho que a gente faça, a gente tem que valorizar, admirar e levar isso adiante, fazer crescer cada vez mais. Como a semente, né? Ela não cresce da noite para o dia. Isso. Maravilha, Carlos. É isso mesmo. Eu também acho que é dessa forma, viu, Carlos? E aí só corre o risco de quê? De nós dois estar achando errado, tá? E aí a gente cai no buraco, né? Mas a gente não vai cair no buraco junto. A gente vai cair no buraco junto, não vai cair sozinho, né? Mas eu acho que é isso mesmo, viu? O movimento parece que é dessa forma realmente. E quando a gente vê esse planeta e respeita esse processo dessa construção, a gente começa a cuidar dessa nossa casa. E na regeneração, quando a gente escuta falar muito de regeneração, o planeta progredindo, ele não precisa passar por situações que não cabem, né? Seres que se desenvolvem e se evoluem, fazendo o conhecimento intelectual transformar-se num desenvolvimento moral, esse ser tende, evidentemente, a não poluir, por exemplo, já que a gente está falando de planeta. Então, os outros mundos, a poluição é menor? Claro, porque poluição é desrespeito. Poluição é desrespeito. Em determinado momento, lá no auge da Revolução Industrial, poluição era falta de conhecimento, talvez. Agora, não. Agora, a poluição já é com conhecimento. Então, a gente já sabe que está agredindo. Então, essa compreensão faz com que, olha, esses seres que têm um conhecimento intelectual e vão fazer uma postura adequada, a escolha adequada, esses seres vão fazer o quê? Olha, não vamos poluir, porque quando eu poluo, eu prejudico o meio ambiente, eu prejudico nós, inclusive, participantes desse meio ambiente. A gente está ferindo a obra do Pai. Esse ser que evolui, ele não quer ferir a obra do Pai. Então, nesse processo, ele vai fazer o quê? A gente vai mudar. Nós vamos mudar os nossos processos. E a gente vai vendo que isso é realmente gradativo, né? Dentro dessa mesma lógica, e a gente já caminhando aqui para nossa penúltima etapa praticamente, esses seres evoluindo, somos nós, né? Então o planeta Terra desenvolveu um universo, a gente teve uma compreensão do universo,
desse universo, Sol, planeta, Via Láctea, aquela coisa toda, entramos na estrutura geológica do planeta Terra, compreendendo esse planeta Terra como um todo, esse processo de formação, e entra, então, na gênese espiritual. Princípio espiritual, união do princípio espiritual à matéria, e aí a gente vai conversar aqui, tendo como referência o Livro dos Espíritos, aquela parte inicial dele, que fala de perispírito, a gente vai ter que falar sobre isso, né? Essa parte, logo no comecinho, fala sobre hipótese sobre a origem do corpo humano, a encarnação, aí vamos falar sobre encarnação. Evidentemente, se fala de encarnação, fala sobre reencarnação, fala a reencarnação aqui, e aí a gente começa a falar sobre mundos, que a gente conversou há 2 aulas atrás, rapidamente, sobre esse processo de mundos primitivo, expiação e prova, regeneração. Então aqui a gente joga essas informações também, porque elas fazem parte da Gênese, né? Elas fazem parte do desenvolvimento do planeta, elas fazem parte do desenvolvimento dos seres que moram no planeta. É tudo junto e misturado, como dizem, né? Raça adâmica, essa ideia do Adão, o que é esse Adão, tá? A doutrina desses anjos caídos, o que é isso? Largou o paraíso, como é que funciona essa... que fala que é essa? E a gente desmistificar, compreender. Ah, mas quando a gente compreende isso, eu estou destruindo... Não, pelo contrário. Eu estou querendo ir para o paraíso. Quanto melhor essa compreensão, mais eu quero o paraíso, na realidade. A gente entender isso melhor, a gente sonha com coisas melhores. Aí aqui apresenta uma tabela falando sobre esse processo da Gênese mosaica, que agora foi apresentado em 6 dias, o 7º descansou e tal. A Gênese apresenta uma tabela falando sobre isso aqui pra gente, tá bom? Só alguns trechos, acho que são 3 ou 4 aqui, pelo menos, só pra gente concluir, tá? Por outro lado, e aí a gente vê de novo, quando vai pensar nesse ser espiritual, que aí a gente compreendeu o ser material, o material sendo desenvolvido, estão falando agora sobre o ser, lá na frente, no capítulo 11º, e a gente de novo joga lá no Deus, no 2º capítulo. Como você vai pensar num Deus soberanamente justo e bom, criar seres inteligentes e sensíveis para lançá-los ao nada, para jogar do nada? Aí a gente vai começar a raciocinar sobre isso, peraí, como assim? Esse Deus está brincando de jogar a gente num planeta e pronto, acabou? Não tem uma pessoa nasce com alguma dificuldade, outra não nasce com dificuldade nenhuma, supostamente, talvez, né? Dificuldade do que a gente compreende de dificuldade. Alguns têm algumas facilidades, outros não têm. Como funciona isso? E aí vai ter esses questionamentos aqui que fazem muito sentido e são necessários, tá? Aí aqui, ó, falando sobre o perispírito, que a gente falou, vai conversar sobre isso? Vamos. Nós estamos falando dessa Gênese. Estou concluindo aqui, tá, Rose? E demais coleguinhas. Só para a gente terminar esse capítulo. Quando em um mundo dos espíritos, olha, evoluímos. Esses espíritos vão realizar a soma do progresso que o estado desse mundo comporta, eles deixam para encarnar em outro mais adiantado. Os indivíduos estão em um determinado ambiente. Esse ambiente, você está numa escola, você está no ensino fundamental. E o ensino fundamental, você já aprendeu tudo que você precisava ficar no fundamental, você não vai ficar ali mais, porque você ali no fundamental vai ser desperdício de energia. Não vai fazer sentido para você. Você vai para um outro mundo. Que outro mundo que é esse? É o ensino médio. Você vai ficar no ensino médio aprendendo ali quando? Toma bomba, vai, volta, fica só nos 60%, passa, faz direito, não sei o quê. Chega no ponto que você não está nesse mundo mais. Porque você já aprendeu o que precisava naquele mundo. Você é convidado a ir para um outro mundo. Você vai para a faculdade, por exemplo. É assim, é essa a lógica, tá bom? Deixa eu ver aqui se a gente terminou esse capítulo. E aí fala da raça adâmica, falando do que é essa compreensão aí do que a gente tem de Adão. Um grupo de pessoas aqui vai estar explicando sobre isso, tá bom? E muito bem. Então, da minha parte, para a gente respeitar o tempo aqui, semana que vem eu pelo menos terminei aqui essa ideia geral e a gente já, a partir desse embasamento todo, a gente entra para conversão rapidamente também, e aí semana que vem com certeza já consegue entrar na introdução, que essa parte é muito pequena, falando sobre milagres, só para a gente ter uma ideia rapidinha. Milagres, depois os sinais dos tempos. Alguém quer acrescentar alguma coisa, gente? Falei muito rápido hoje, né? É porque eu estou doido para entrar no texto para a gente conversar. Mas está compreendido, então? Márcio, só queria falar que
Estava contando aqui, há uns 30 anos atrás, quando eu comecei a doutrina, eu li as obras, né? Me falaram das obras espíritas, então eu li. E eu li esse livro, A Gênesis, mas assim, eu nunca parei para estudar. Eu dou evangelização infantil, então, às vezes, a gente lê assim, algumas partes, né? Estuda algumas partes, tudo. Mas pegar a obra mesmo para estudar, assim, igual a gente vai fazer, eu nunca fiz, então eu acho muito interessante. Quando eu li esse livro, eu fiquei assim, apaixonada. Eu falei assim, meu Deus, isso é uma aula. Isso é uma aula de ciência, de geografia, de história, né? Porque tem muita coisa aí. Mas é estudar, né? Quando a gente estuda, a gente compreende melhor, né? Então, eu acho que vai ser muito bom esse estudo. Eu também, Odora. E é bom, então, saber que você já leu, porque aí na próxima semana a gente já faz umas perguntas para você, tá bom? Mas eu vou ler de novo, que já tem muito tempo. Então, semana que vem... que eu vou começar a ler de novo, você pode me perguntar. Eu vou perguntar. Se você não aparecer semana que vem, a gente vai falar que você ficou com medo de responder, hein? Tá bom? Tudo bem, a gente tá junto aqui, eu tô brincando. Ô, Márcio. Ei, Romilda. Boa noite. E quando a gente termina, porque eu já li o Brasil, Pátria do Evangelho, aí quando a gente terminar o estudo da Gênesis, porque eu também tô achando interessantíssimo, porque eu não tenho conhecimento nenhum mais profundo sobre isso, aí a gente completa com o Brasil, Pátria do Evangelho, aí vai ser a luz, né? Eu acho que aí vai ser a luz, é o complemento, não é? Se a gente não fizer o estudo do Brasil, Pátria do Evangelho, mas se a gente transformar o Brasil em Pátria do Evangelho, eu acho que valeu a pena todos os nossos estudos. Não valeu, Romilda? Valeu, claro, com certeza. Não é? Não, já vai estar valendo esse estudo da Gênese, para a gente, principalmente, que eu acho que eu comentei num outro encontro nosso, que eu ouvi uma palestra com uma colocação que eu fiquei assustada, porque eu nasci no berço católico, né? Católico, sim. Então, aqui vai ser muito legal para desmistificar muita coisa que nos foi passada, né? E que não tem nada a ver, depois que a gente conhece a doutrina, né? E é sem peso, né, Romilda? Esse desmistificar é sem culpa. Porque se a gente, igual, por exemplo, a gente vai falar depois sobre milagre, a gente compreender que o milagre não é nada de extraordinário, é um ser que tem um grau de evolução maior e que compreende determinados fenômenos, isso a gente não está desmerecendo esse ser. Pelo contrário, a gente está admirando mais ainda esse ser. Né? Então, esse desmistificar é espetacular. E que a gente possa, então, juntos aqui, fazer o Brasil Pátria do Evangelho. Acho que a gente podia começar a pensar até e nem quando terminar o estudo. Talvez a partir de hoje a gente já pode começar a fazer isso, hein? Hein, Márcio? E quando você coloca essa coisa de cuidar do planeta, são coisas tão simples. Hoje, por exemplo, eu fui no supermercado, quando eu estava voltando, eu vi a mulher chupando picolé, acabou de chupar o picolé, tirou o pauzinho pelo chão, né? Assim, na maior naturalidade. A outra estava comendo um sanduíche, pegou o papel, embolou no chão. Então, assim, são coisas tão simples que a gente precisa aprender para cuidar do nosso planeta e que, infelizmente, né, a gente ainda não faz, né? Então, você fica colocando isso, a gente fica vendo uma coisa tão bonita, tão linda que é o nosso planeta, e ele tão né, maltratado, machucado, né, com tanta coisa que a gente vê que a gente sabe que não está certo, né? E também a gente fica com vontade até de falar com a pessoa, mas a gente também tem que vigiar, porque não é assim, né? Mas olha que maravilha, olha que maravilha, Dora. Hoje a gente enxerga essas coisas. Alguns anos, eu falo para vocês, porque eu sou muito mais velho que todo mundo aqui, eu nunca estudei, quando eu estava lá novinho, não falava de coleta seletiva, não falava que cigarro fazia mal, não falava nada disso. Hoje, isso qualquer estudante novinho hoje já fala sobre isso de uma forma muito maior. Hoje a gente observa isso que você falou de uma pessoa jogando na rua. Eu sou do interior, eu utilizava esse exemplo em escola, eu sou do interior e eu adorava capinar o meu quintal e tacar fogo no mato depois. E pegava o resto de lixo, jogava naquele mato e tacava fogo. E eu falo para vocês, esse é o exemplo que eu utilizava, que sabe por que eu não jogava no rio? Porque não passava rio perto.
Porque há 50 anos atrás, 70 anos atrás, 80 anos atrás, o normal era esse. Olha que maravilha. Hoje a gente já pensa que isso não é normal. É um passo sensacional que a gente está dando, sabe? E esse passo agora é cuidar disso de uma forma melhor. Mas as coisas estão inevitavelmente muito melhores. Muito melhores. Mais alguém? Então, gente, muito obrigado por essa noite tão especial, que vocês me enchem de esperança num mundo melhor. Obrigadão, viu? Até semana que vem, que a gente possa, então, fazer o Brasil Pátria do Evangelho aí a partir de hoje, combinado? Semana que vem, nossa aula prática, a gente vai perguntar algumas coisas para a Dora e perguntar quais são as boas ações que fizemos, tá bom, gente? Obrigadão, tá? Eu tenho... O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais.